Aceitos em Cristo. Artigo na revista Sinais dos Tempos, 4 de julho de 1892. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta mensagem é para o mundo, pois todo o que significa que toda e qualquer pessoa que cumpre a condição pode partilhar a bênção. Todos os que olham para Jesus, crendo nele como seu Salvador pessoal, não perecerão, mas terão a vida eterna. Foram tomadas todas as providências para que tenhamos a recompensa eterna. Cristo é nosso sacrifício, nosso substituto, nosso penhor, nosso intercessor divino. Ele se nos tornou justiça, santificação e redenção. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 24. A intercessão de Cristo em nosso favor consiste em apresentar seus méritos divinos, oferecendo-se a si mesmo ao Pai como nosso substituto e penhor, pois ele ascendeu ao céu para fazer expiação por nossas transgressões. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 São João, capítulo 2, versos 1 e 2. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 São João, capítulo 4, verso 10. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, verso 25. Diante destas passagens, é evidente que não é a vontade de Deus que sejais receosos e aflijais vossa alma com medo de que Deus não vos aceite, porque sois pecaminosos e indignos. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. São Tiago, capítulo 4, verso 8. Apresentai vosso caso diante dele, implorando os méritos do sangue derramado por vós na cruz do Calvário. Satanás vos acusará de ser grandes pecadores, e precisais admitir isso, mas podeis dizer: sei que sou um pecador, e é por esta razão que necessito de um Salvador. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tenho nenhum mérito ou virtude pelo qual eu possa reivindicar a salvação, mas apresento diante de Deus o sangue todo expiador do imaculado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta é a minha única reivindicação. O nome de Jesus me dá acesso ao Pai. Seu ouvido, seu coração está aberto à minha mais débil súplica, e ele supre minhas mais profundas necessidades. É a justiça de Cristo que torna o pecador penitente aceitável a Deus e opera sua justiça. Por mais pecaminosa que tenha sido sua vida, se ele crê em Jesus como seu Salvador pessoal, permanece diante de Deus nas imaculadas vestes da justiça imputada de Cristo. O pecador tão recentemente morto em delitos e pecados é vivificado pela fé em Cristo. Ele vê pela fé que Jesus é seu Salvador e está vivo para todo sempre, podendo salvar totalmente todos os que por ele se chegam a Deus. Na expiação realizada para ele, o crente vê tal largura, comprimento, altura e profundidade de eficiência. Ele vê tal inteireza de salvação adquirida a um preço tão infinito, que sua alma se enche de louvor e gratidão. Contempla como por espelho a glória do Senhor e é transformado na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vê o manto da justiça de Cristo, tecido no tear do céu, talhado por sua obediência e imputado à alma arrependida pela fé em seu nome. Quando o pecador tem uma visão dos incomparáveis encantos de Jesus, o pecado deixa de ser atraente para ele, pois contempla aquele que é o mais distinguido entre 10.000 e totalmente desejável. Compreende por experiência pessoal o poder do Evangelho, cuja vastidão de desígnio só é igualada por sua preciosidade de propósito. Temos um Salvador que vive. Ele não está no sepulcro novo de José.
ressuscitou dentre os mortos e ascendeu ao alto como substituto e penhor de toda a alma crente. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. O pecador é justificado pelos méritos de Jesus, e isto é o reconhecimento de Deus da perfeição do resgate pago pelo homem. Que Cristo foi obediente até a morte na cruz é uma garantia da aceitação do pecador penitente pelo Pai. Permitiremos então que nós mesmos tenhamos uma experiência vacilante de duvidar e crer, de crer e duvidar? Jesus é a garantia de nossa aceitação por Deus. Alcançamos favor perante Deus, não em virtude de algum mérito em nós mesmos, mas devido à nossa fé no Senhor, justiça nossa. Jesus está em pé no Santo dos Santos, para comparecer agora na presença de Deus por nós. Ali, ele não cessa de apresentar seu povo, momento após momento, perfeito nele. No entanto, por sermos assim representados perante o Pai, não devemos imaginar que podemos abusar de sua misericórdia, tornando-nos descuidados, indiferentes e comodistas. Cristo não é o ministro do pecado. Somos perfeitos nele, aceitos no amado unicamente se permanecermos nele pela fé. Nunca podemos alcançar a perfeição por nossas próprias boas obras. A alma que vê a justiça pela fé rejeita sua própria justiça. Encara a si mesma como incompleta, seu arrependimento como insuficiente, sua mais forte fé como sendo apenas debilidade, seu mais custoso sacrifício como escasso, e se prostra com humildade aos pés da cruz. Mas uma voz lhe fala dos oráculos da palavra de Deus. Com estupefação ele ouve a mensagem: nele estais aperfeiçoados. Agora tudo está em paz nessa alma. Não precisa mais esforçar-se para encontrar algum merecimento em si mesma, alguma ação meritória pela qual alcance o favor de Deus. Contemplando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ela encontra a paz de Cristo, pois o perdão é aposto a seu nome, e ela aceita a palavra de Deus. Nele estais aperfeiçoados. Colossenses capítulo 2, verso 10. Quão difícil é para a humanidade, por muito tempo acostumada a acalentar a dúvida, a aceitar essa grandiosa verdade. Todavia, que paz ela traz à alma e que vitalidade! Olhando para nós mesmos em busca de justiça, para encontrar aceitação diante de Deus, olhamos para o lugar errado, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Devemos olhar para Jesus, porque todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Deveis encontrar vossa inteireza contemplando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Postando-se diante da transgredida lei de Deus, o pecador não pode purificar-se a si mesmo, mas, crendo em Cristo, ele é o objeto de seu amor infinito e revestido de sua justiça imaculada. Jesus orou pelos que creem em Cristo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós o somos. São João capítulo 17, versos 17 a 22. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. São João capítulo 17, versos 25 e 26. Quem pode compreender a natureza dessa justiça que restaura o pecador crente, apresentando a Deus sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante? Temos a empenhada palavra de Deus de que Cristo se nos tornou justiça, santificação e redenção. Permita a Deus que confiemos em sua palavra com implícita confiança e desfrutamos sua mais copiosa bênção. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. São João capítulo 16, verso 27.